O espectador, ele segue, na verdade, a queda do herói em direção à sua própria perda, né, a partir de tudo isso. Então, como é que, ao acompanhar, né, a trajetória de um sujeito indo para a sua própria perdição, e que a gente já sabe de antemão que vai e que não tem saída, como é que a gente consegue, como espectador, ter uma satisfação estética com a tragédia? Ou seja, por que se dá o prazer propriamente relativo ao efeito trágico? Freud diz o seguinte, na verdade, né, Freud tem algumas explicações em relação a isso. Ele diz que o espectador, ele se identifica com o herói. Ele se identifica com o herói naquilo que ele cometeu, digamos, como híbris, como desmedida, e que ele identifica como dele mesmo, que ele gostaria de fazer, né? E fica ali, né, vendo o herói espiar a sua culpa, não no sentido de culpa cristã, mas culpa trágica por excelência, e ele está ali sentadinho no espetáculo, vivendo através do herói, digamos, tudo aquilo, e que ele pode então se identificar, a partir do conceito de identificação, ele se identifica com esse herói e ele faz aquilo que ele gostaria de fazer, né, sem correr o risco, porque ele está sentado ali na sua cadeira. Ou seja, ele vê em cena como se fosse uma projeção do seu próprio inconsciente e a punição que adviria caso ele realizasse, né, a sua desmedida. Outra hipótese de Freud para o prazer estético, provocado pela tragédia, em relação ao herói, é que o herói representa o pai morto da horda primitiva, segundo o mito, né, que Freud desenvolve em Totem e Tabu, que havia uma horda, né, que a civilização começa, digamos, com né, a partir de uma horda primitiva, onde tem um pai, digamos, uma figura de um chefe absolutamente tirânico, né, que tiranizava todos os seus filhos e membros, até que um dia todos se reúnem e matam esse pai, né? Eles matam esse pai e instituem, no lugar desse pai, instituem uma lei. Pois bem, Freud diz que a satisfação também da tragédia, do prazer estético, do efeito trágico, advém da encenação desse assassinato do pai, em que a gente fica satisfeito de ver o herói, na verdade, sendo sacrificado, né, morto, assassinado por aqueles que representam o coro, como tem nas tragédias. Uma outra explicação, e que eu acho muito interessante, é que a própria tragédia, ou seja, que a representação teatral, ou o jogo mesmo teatral, o fato de você representar alguma coisa que lhe é desagradável, faz com que você sinta que você possa dominar aquilo de alguma forma. É uma forma de você encenar algo de terrível, mas também é uma forma de você representar aquilo e com isso obter uma satisfação, né? Então toda representação, e principalmente a representação teatral, né, ela provoca esse prazer em que o sujeito sente que está dominando aquilo que, em vez de ser dominado, né? E tem um exemplo que o próprio Freud dá, e que ele compara com o gozo trágico das tragédias, que é a seguinte história, de um menininho, que na verdade era o neto dele, fazia uma seguinte brincadeira, estava lá no berço, amarrava um carretelzinho num pedaço de barbante e fazia uma brincadeira de jogar longe e puxar de volta. E ao jogar longe ele dizia forte, né? Ele dizia assim, tipo, foi embora, achou. E ficava fazendo isso um tempão, e Freud notou que com isso ele representava
as idas e vindas da mãe. Quando a mãe abandonava ele, né, ele representava pelo carretel que ele atirava longe. E a representação da mãe voltando na satisfação da, digamos, de puxando o carretel de volta. E com esse jogo, que é uma representação, né, o sujeito, né, nenenzinho lá, jubilava, gozava com aquilo e ao mesmo tempo superava a dor da separação. E é esse tipo de satisfação que Freud vai comparar com a satisfação da representação trágica que nós encontramos, que o espectador experimenta ao assistir uma tragédia. A tragédia desvela o fundamento da arte na medida em que ela mostra a transformação da pulsão de morte. Porque a pulsão de morte, ela não é apenas uma pulsão de destruição e de guerra e de ódio, mas ela também é a expressão da criatividade por excelência. Porque para você criar algo de novo, implica na destruição do já existente.